Para a gente se aprofundar nesse assunto e entender o impacto da guerra no Oriente Médio para a economia global e para o Brasil, a gente vai conversar agora com Marcelo Bassani, que é economista e sócio da Boa Brasil Capital. Olá, Marcelo, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de poder conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante para a semana, não só para essa semana, como para as próximas também. Com certeza, Marcelo, eu começo te pedindo para explicar para a gente qual a importância do Estreito de Hormuz nesse contexto todo que a gente vem acompanhando e se um possível bloqueio com o Irã dizendo, ameaçando que vai incendiar os navios que passarem pelo local. De que forma isso pode afetar todo o comércio ali da região? Eu já te pergunto se os países do Golfo, eles não desenvolveram rotas alternativas para suas exportações para situações de emergência como essa. Ótima colocação. Seguinte, este estreito, ele é responsável por boa parte ali dos navios de petróleo e até podem existir outras rotas, mas naquele ali ele corresponde por uma boa porcentagem do petróleo que é distribuído no mundo. Então, um grande motivo dos avanços das ações de petrolíferas terem disparado, né, especificamente hoje, deve-se porque, embora você tenha no mundo como um todo outras formas de conseguir petróleo, aquele canal ele é responsável por uma boa porcentagem. Isso reflete diretamente nos preços, o que, via de regra, pode fazer com que os preços, como a gente está vendo aí na prática, eles disparem. Tanto que, se você for olhar as ações como um todo no Ibovespa hoje, elas caíram, porque boa parte do investidor estrangeiro, ele retirou capital da bolsa devido a esse conflito. Mas o Ibovespa, no geral, ele subiu quase aí 0,3%, muito porque quem segurou o preço no fim do dia foram as petrolíferas. Por quê? Porque este canal ele tem uma responsabilidade enorme sobre o todo e principalmente sobre o preço do petróleo. E aí a gente vê na prática que, se ele ficar fechado, como o Irã está dizendo, né, em relação a essas retaliações, a colocar fogo nos navios e tudo mais, a gente vai ter menos oferta de petróleo no mundo aí nas próximas semanas, nos próximos meses, o que está fazendo, na prática, o preço do barril disparar, como foi dito aí anteriormente, mais de 13%, agora com uma alta de mais de 6%, e, pelo jeito, esse é a primeira página de um capítulo aí que parece que vai se estender aí por um tempo. Marcelo, uma boa noite da minha parte também. Abordando essa possibilidade de se estender demais justamente o mercado, a ação prolongada lá do petróleo, esse aumento do petróleo pode, de alguma maneira, impactar o cenário monetário global? Digo isso, ou seja, a gente tem acompanhado bancos centrais diminuindo taxa de juros, Federal Reserve, aqui no Brasil também tem essa perspectiva. Uma alta tão consistente, se ocorrer dos próximos dias do petróleo, mexe com tudo isso? Ótima colocação. De forma objetiva, mexe. Eu vou explicar um pouco do como que isso acontece na prática. Primeiro, a gente precisa se atentar ao dia dos ataques dos Estados Unidos ao Irã, que foi no sábado. Né? Assim como, se a gente for olhar anteriormente, o presidente Trump, quando ele foi fazer a captura do Maduro, também foi no sábado, foi no final de semana. Por quê? Porque esses eventos, eles são super eventos. E quando eles acontecem, via de regra, as bolsas elas tendem a despencar, pode ter circuit breaker. Quando você faz um evento desse num final de semana, com os mercados fechados, tem tempo, né, dos institucionais, dos investidores institucionais e pessoas físicas também, deles pensarem e entenderem como que irão agir. E o resultado foi muito enérgico na segunda-feira. As petrolíferas, ao invés de caírem, pelo contrário, elas dispararam. E aí, vamos lá. Por que elas disparam? Porque a gente tem no mercado uma lei de oferta e demanda. Se eu vou ter menos oferta do barril de petróleo e uma demanda que, teoricamente, no curto prazo ela é constante, se eu tenho menos gente ofertando e o mesmo número de pessoas querendo comprar, o que vai acontecer com o preço? Ele sobe. E aí muitas pessoas perguntam, mas o que tem a ver os outros produtos, alimentos com isso? Tem tudo a ver,
Porque imagina o transporte, o armazenamento, o carregamento, tudo isso depende, via de regra, do petróleo, do combustível, dessa matéria-prima. E se o produto, o bem de serviço, ele custa mais caro para chegar até determinada localidade, isso daí vai impactar diretamente no preço. Se impacta diretamente no preço, o que a gente tem? Uma pressão inflacionária. E aí, o cenário ele muda. Num mundo que estava em corte de juros, começa-se a tentar falar, será que vamos continuar esse corte de juros? Nos Estados Unidos, a gente tem hoje uma taxa básica de juros que, diferente do Brasil, que é fixa, hoje em 15%, ela é flutuante em 25 bips, né? Ou 0,25%. Ela varia entre 3,5% e 3,75%. A partir do momento que eu tenho um petróleo num preço mais caro, isso daí vai impactar na cesta de produtos e serviços americanos. Se impacta na cesta de serviços e produtos americanos, via de regra, eu vou ter uma pressão nos preços, de uma pressão inflacionária. O que acontece? Fica mais difícil da gente ter eventuais cortes de juros, tanto que para a próxima reunião do Federal Reserve, até a CME, né, que é a Bolsa de Chicago, coloca como mínima a chance de ter um corte de juros, muito mais por uma manutenção nesse primeiro momento, e aí a gente consegue ver que a renda fixa pode continuar mais interessante lá, e aí, obviamente, quem pode sentir é a Bolsa de Valores americana. Isso, se acontece lá, reflete-se para o mundo inteiro. O que antes era um cenário favorável de corte de juros, agora vai ser, obviamente, reavaliado por conta de que, se isso continuar, vai ter pressão nos preços, o que vai ter pressão também na inflação. Marcelo, a Petrobras não pratica mais aquela política de paridade internacional no preço do petróleo, justamente para não ficar dependendo dessa volatilidade do mercado, desses eventos geopolíticos. Mas eu te pergunto, mesmo assim, nós somos impactados de alguma forma? Há um preço para a gente aqui, para nós brasileiros? Embora não haja mais a paridade de preços internacionais que havia anteriormente, de forma prática, sim. É só a gente ver o que aconteceu hoje na Bolsa Brasileira. Petrobras disparando aí, junto com a Brava, com a PetroRio, entre outras empresas. Isso se deve por quê? Tem uma coisa que a gente fala em economia que é o beta de correlação. O que é o beta de correlação? Se o Brent, que é referência para a Petrobras, se ele sobe, na teoria, existe uma correlação. Obviamente, ela não é de 1 para 1, né? Ela é bem menor do que isso, mas existe uma probabilidade. É um fator, né? Mais uma variável ali independente, né? Que pode contribuir na variável dependente que é a Petrobras. Eu quero dizer de uma forma mais simplista, se o Brent sobe, existe uma probabilidade de que o preço, né, o Brent, que é o preço do barril do petróleo, se ele sobe, existe uma probabilidade que a Petrobras suba também. No fim do dia, a Petrobras, ela, além de tudo mais, ela tem uma correlação com o preço do barril do petróleo. Embora não exista a paridade internacional, existe sim um mercado que é global e unificado. Então, nesse caso, isso daí sim vai fazer preço em relação ao produto para a Petrobras. O que, embora é muito triste a guerra, é muito triste tudo que está acontecendo e condenável, para a Petrobras, a gente viu o preço do papel subindo hoje devido a essa oferta menor de petróleo. Impacta diretamente. Tá certo. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e uma ótima semana.